Amados e minhas amadas, então vamos dar seguimento à matéria. Vocês querem recapitular alguma coisa da aula introdutória, que foi a aula passada? Como a gente teve o feriado lá, né? Então ficou um espaço bem grande aí, da aula passada ou da aula introdutória para hoje. Alguém quer relembrar alguma coisa, falar alguma coisa, só para a gente não dar um salto assim, começar a falar do nada, de cada vez, todo mundo junto assim, bagunça o ambiente. Ninguém quer. Tu não lembra, Angela? Eu sei que você lembra. Eu sei que você lembra de algum ponto. Rita, eu sei também nas suas anotações, você deve ter lembrado assim de alguma coisa importante. Vendo aí. Não? Ninguém quer falar? Então tudo bem. Silêncio dos inocentes, né? Amados, o livro, infelizmente, foi pedido o livro, tá? Desde semana passada, inclusive da sexta-feira, mas não chegou ainda. Então é possível que amanhã ou segunda, no mais tardar, tá chegando, aí eu vou na casa de cada um, né? A gente entrega o livro, tá bom? E aí eu vou então ler pouca coisa aqui, mas vou ler um pouco para que a gente possa dar continuidade ao que nós iniciamos, que é a matéria evangelismo. Então, para que a gente dê uma recapitulada, coisa rápida, eu falei na primeira aula, na aula passada, a respeito do próprio evangelho, do significado do evangelho, né? Alguma coisa sobre a mensagem do evangelho, das nossas vidas. O que é evangelho? Quando vocês ouvem evangelho, o que vem na cabeça? De pronto assim. Responda, o que vem na cabeça? Evangelho. Igreja. Jesus. Não vem nada. Evangelho, Rita, assim, evangelho. Primeira coisa que vem na cabeça. Irmão Salvador, quer falar ou não? Quando o seu evangelho, nada a declarar. André? Jesus também. Evangelho de Jesus relaciona, né? Irmã Eva? Para mim, evangelho é levar a palavra de Deus. Quando fala evangelho, é a pessoa evangelizar as outras pessoas. Eu vejo nesse sentido o evangelho. Então, Quando fala de evangelho, é no sentido de levar a palavra de Deus para aquele que não conhece, para a gente poder expandir a palavra de Deus. sim. Tá, então, os irmãos querem falar? Já pensaram? Não, não quer? Tudo certo? Tudo bem, não tem problema não. Evangelho, irmãos. Primeira coisa que a gente deveria ter a clareza, o que é o Evangelho, né? Então, a própria palavra, o termo, já vai falar boas novas, são boas notícias. Havia, na antiguidade, o mensageiro, era o chamado do arauto, né? Aquele que levava a mensagem. No Antigo Testamento a gente tem entre outras passagens, a gente tem uma passagem lá em Reis, que foi o seguinte: quando houve uma guerra, né, lá na cidade, e aí o que acontece? Houve uma grande fome naquela área. Lembra de um caso que teve duas mulheres, e aí uma deu o seu filho para ser morto, comeu o filho literalmente, então um ato de canibalismo, e deu aquele negócio todo, e levaram para o rei e tal. Então nessa época, né, se não me falha a memória, era a época do profeta Eliseu. E aí o que acontece? Havia dois homens, parece que eram leprosos também, e eles falaram assim: bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai entrar na cidade lá e vamos, porque tinha uma profecia, um capítulo antes, porque o profeta disse: olha, ainda por esse dia vai ser uma medida de dinheiro por tal alimento, ou seja, ia voltar ao normal. E aí o capitão lá duvidou, ele disse assim: você vai ver isso, só que você não vai desfrutar disso e você vai ser atropelado pela multidão. E aí então no outro dia, se não me falha a memória, foram os dois: vamos entrar na cidade, vamos lá, o que acontecer, aconteceu, nós estamos nessa situação já, a gente vai morrer de fome ou vai morrer de outra forma. Quando eles foram entrar na cidade, não tinha mais ninguém na cidade. Foram lá, viram roupas, viram alimento, tudo lá, o despojo, né, que se chama. Aí eles comendo, imagina a sua cena, vamos tentar, né, pelo menos imaginar a cena aqui. Um monte de comida, um monte de roupa, um monte de dinheiro, tudo ali na cidade, a cidade vazia, dois homens só. E eles começaram o quê? A comer, de repente pegar um dinheiro, né, moeda, ouro, alguma coisa, roupas, de repente um animalzinho, outro tinha lá. Eles ficaram maravilhados, só que lembraram, falaram: opa, a gente está aqui nessa mudança, mas está todo mundo com fome, né? Vamos fazer o seguinte, vamos correr lá e avisar para eles.
Então o que eles foram levar? O Evangelho, as boas novas, as boas notícias, né? Então tem esse caso que as boas notícias, aqui é chamado de Evangelho, quer dizer, é uma notícia positiva que eu levo. Então havia outros casos, só falei de um caso aqui, havia outros casos, por exemplo, quando o rei também ia para a guerra, então o povo ficava na expectativa na cidade, né, irmão? Não tinha WhatsApp para se comunicar, né? Na época era distante, não tinha, era o correio mesmo, e o correio corria mesmo, é por isso que é chamado de correio. A Bíblia também fala, né, desses homens, lembra do Ahimaas, o etíope lá que correu mais do que o outro, senão eu vou correr, não, mas a mensagem não estava com ele, e ele correu, ultrapassou o que foi, foi o etíope, isso, mas quem estava com a mensagem, ou seja, a boa notícia, para levar lá para a cidade, né, para os soldados que estavam acampados, quem estava, ele correu menos rápido, né? E o outro que queria levar de qualquer jeito falou: não, mas a mensagem já foi levada, o homem já saiu para levar, o correio, literalmente que ia correndo mesmo. Então era o camarada que ia com a maratona enorme, né? E aí o outro falou: não, mas eu quero ir. Eu falei: quer ir? Você vai. E ele foi, mas correu tão rápido que passou. Chegando lá, acho que foi para Davi, se me falha a memória, disse: e aí, o que aconteceu? Sei não tinha mensagem, ele chegou mais rápido, não sei, mas está acontecendo alguma coisa? Não, mas o que é então? Fala. Fala, não sei. Aí depois que chega o homem com a mensagem, ou seja, uma pessoa correu, fez, né, realizou, só que não tinha o que? A boa nova, o Evangelho. E o outro estava portando o Evangelho, levou a notícia. Então o que é Evangelho? São boas notícias, irmão. E qual é a boa notícia que nós temos? Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. A gente não precisa pregar outra coisa. Na evangelização, nós não precisamos doutrinar as pessoas, entender de escatologia, de teologia sistemática. A gente não precisa entender teologicamente as dificuldades da Bíblia. Eu não preciso explicar o porquê que tem que dar dízimo na igreja, oferta, porque a gente se depara às vezes com essas questões, né? Amados, aquele que não serve a Deus, ele não vai entender uma série de práticas, uma série de coisas, de comportamentos que nós temos, inclusive. Para ele não faz sentido, e ele está certo em não achar sentido nas coisas, porque a Bíblia vai dizer, aquilo que nós fazemos pela fé. É pela fé, não é, irmão? Que a gente muitas vezes deixa de pecar de uma forma ou de outra, é pela fé, não é? Não é nem uma questão, só a inteligência até resolver algumas questões, porque tem as consequências. E aí, inclusive, depois eu volto aqui nesse ponto, é porque vai me surgindo outras questões interessantes aqui, porque muitas vezes nós vamos levar o Evangelho para as pessoas, seja evangelizar, falar de Cristo, mas a gente fala de outras coisas porque a gente não entende qual é a mensagem que a gente tem que levar. A gente acha que tem que pregar, a mensagem principal é assim, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. É verdade isso? Claro que é verdade, isso é verdade, mas essa não é a primeira mensagem, não é? Porque inclusive, se a gente consegue persuadir uma pessoa a vir para a igreja ou a aceitar Jesus só por conta e primeiramente porque a gente falou que ela vai para o inferno, há um risco nisso, porque é bem possível que ela venha então, por quê? Medo do inferno, não é? Então ela vai sempre se relacionar com Deus por conta do medo. Então foi se apresentado para ela um Deus que inclusive estava a ponto de jogá-la no inferno. E aí, olha que propensão há a mente dessa pessoa. Então, se esse Deus é aquele que a qualquer hora pode fazer alguma coisa comigo, essa pessoa vai ser manipulada em todas as circunstâncias. Se você não fizer isso, vai acontecer isso, né? Até mesmo, por que a gente acha um absurdo essas igrejas aí, que elas são mais escancaradas, né? Onde a pessoa ela é levada a dar tudo, dar casa, dar carro, fala empresa, não é? Assim, uma coisa que a gente é absurdo. Como que a pessoa ela é levada a fazer isso? Como que é? Justamente é porque talvez o início já foi errado, no sentido que, olha, Deus é assim. Se Deus ele é tão mau que vai te lançar no inferno, se você não servi-lo, não é? E não é isso, irmão. O que a Bíblia diz? O homem ele já vai sozinho por conta dos seus pecados para a condenação eterna.
não é Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que o ímpio se converta. Não é isso que diz a Bíblia? Então, quando a gente já coloca essa questão na pessoa que Deus é esse Deus que a qualquer momento e a qualquer vacilada dela já vai trazer o castigo, o juízo e etc e tal, o relacionamento que essa pessoa cria com Deus, é por isso que tem muitas igrejas e cheio de pessoas em muitas igrejas onde tem um relacionamento totalmente equivocado com Deus, irmão. Totalmente equivocado, porque começou errado. Então o anúncio primeiro não é, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Aí depois a gente pergunta, e aí, meu irmão, por que você serve a Deus? Porque eu não quero ir para o inferno. Quantos respondem assim? Então está errado isso aí. O relacionamento começou errado porque talvez a mensagem já iniciou errado. Então, como que se inicia a evangelização? Olha, você, eu, todos nós, o ser humano é pecador. Romanos 3:23, vocês lembram? Como? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Ou carecem da glória de Deus, dependendo da versão. É isso mesmo, né? Então, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. Então já começa por aí. Todo ser humano é pecador. Todo ser humano, ele já está destinado ou predestinado à condenação eterna. Porque, aliás, e por que então? É outra questão também que a gente tem que saber. Porque ele rouba, porque se prostitui, porque mente, porque mata. Por que o homem vai para o inferno? Porque não tem Cristo. E é? Se a pessoa não tem Jesus Cristo, Por que a pessoa vai para o inferno? Por que essa pessoa vai ser passível da condenação eterna? Porque mata, porque mente, porque trai, porque usa droga, porque se prostitui, porque... Não é por causa dessas coisas? Não? não. Crê no Senhor Jesus será Sim, eles não herdarão o reino de Deus. Tá certo, capítulo 6, né, verso 9, eu acho, né? Eles não herdarão o reino de Deus. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus, isso é fato. Então, se é só isso, ou se é isso o principal, ou seja, os pecados que levarão as pessoas para o inferno, e aquelas pessoas, por exemplo, que não são efeminadas, ladras, mentirosas e tudo isso. porque elas não creem em Jesus. Só Jesus é o caminho ainda. Elas vão para o inferno porque elas não creem em Jesus, não porque elas praticam essas coisas. Ah, então. E tem pessoas que não praticam, Sim. tem pessoas que não roubam, tem pessoas que não matam. Um bom cidadão, bom esposo, gente ética. Mas não tem Porque o senão nome escrito no livro da vida. não teria sentido Jesus ver se cada um sendo bonzinho pudesse garantir um passaporte. Mas por que eu estou tocando nesse ponto? Porque muitas vezes não é essa ideia que se tem. Você vai para o inferno porque você é um ladrão. Você vai para o inferno porque você é um drogadão. Você vai para o inferno porque você faz isso, é um mentiroso, você é um prostituto. Não é por causa disso. Essas coisas só demonstram o caráter da pessoa, a natureza dela. Demonstra, e aí é fato. E aí o que Paulo diz em Coríntios, citado por você, Anderson, ele está descrevendo um comportamento que não é compatível para um salvo, que é o caso dos irmãos em Corinto, né? Os irmãos em Corinto já foram de alguma maneira alcançados pela notícia do Evangelho, mas vivia ainda em alguns comportamentos que Paulo disse, essas pessoas que se comportam assim não herdarão o reino dos céus. Mas não quer dizer que não se comporta daquele jeito vai herdar o reino do céu. E nem quer dizer que aquele só porque se comporta daquele jeito vai para o inferno. E sim, ele está demonstrando a natureza dele. Essa é a questão. Porque a natureza não é a natureza de um regenerado. E é o que está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 17, não é? 17. A gente precisa ter isso na mente claro, porque muitas vezes a gente vai evangelizar, e aí Evangelho de João, capítulo 3, eu acho que é 17. Porque muitas vezes a gente vai evangelizar, e aí as pessoas dizem assim, mas eu não... Se a gente começa assim, olha,
você precisa de Jesus, você precisa de um Salvador. Eu não, porque é fácil a gente evangelizar essas pessoas ruins, né? Até ela mesma sabe que ela não está bem, né? Então você chega um camarada que ele faz as coisas em oculto, se prostitui, rouba, se corrompe, faz as coisas na surdina, ele mesmo sabe que a sociedade refreia isso, a sociedade denuncia isso. Então é fácil a gente, a partir da desgraça, evangelizar. Eu quero ver evangelizar aquele que não é desgraçado, no sentido social, que a gente se depara com de repente um bom cidadão, uma pessoa ética, honesta, é bom pai de família, é bom pai, bom esposo. Tem, não tem? Não? É raro, mas tem. Aí, e é possível que ainda, se a gente for evangelizar, você precisa aceitar Jesus. Eu preciso? Por que eu preciso? Aí se a gente falar essas coisas, quer dizer, a gente não vai falar, porque a gente fala, bom, e agora? Porque ele não rouba, ele não mente, eu conheço ele, tem índole profissional, ético, paga imposto, e agora? Aí ainda ele fala assim, por que eu tenho que aceitar esse Jesus? Porque tem uns vizinhos meus lá, eu acho que é da tua igreja, e parece que eles não são tão éticos assim. De vez em quando eles até fazem uns negocinhos que eu sei, lá uma gambinete, né? Compram um piratinha, eles não são tão éticos, percebo que eles devem não pagam e tal. Aí lascou, né, irmão? Porque se é questão moral, tem gente na moralidade melhor do que muitos cristãos. Então a gente precisa ter cuidado dessas avaliações nossas. Aí o texto vai dizer, capítulo 3 de João, verso, eu acho que é 17, se for 17 é 18, me ajudem aí. Quem crê, é o 18, então leia por favor, irmão. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto isso aí mesmo, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha só, quem crê nele, em Cristo, o que diz? Será salvo. Será salvo, né? Quem não crê? Quem crê ou quem não crê? Quem crê nele, em Cristo não é condenado. Ah, tá. Então quem não crê em Cristo, não, quem crê em Cristo não é condenado. Quem acreditar em Cristo, quem crê. A gente sabe que crer implica em uma vida que demonstra essa crença ou essa fé, tá? Então não é o crer intelectual, é uma fé que ela se traduz numa vida transformada. Uma mudança de caráter. Sim, é uma vida transformada, porque o Tiago, ele disse assim, tu tens fé? Então mostra a tua fé pelas tuas obras, porque eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras, porque a fé sem as obras, ela é morta. Então a fé bíblica não é um entendimento apenas, não é um assentimento, uma concordância mental. A fé bíblica se traduz em uma vida transformada, que a gente chama de frutos, não é? O fruto na Bíblia, irmãos, isso é um pouco confundido, eu percebo, na compreensão de alguns, que o fruto é aquilo que eu faço. Não, o fruto não é o que eu faço. A Bíblia, ela não coloca como sendo o produto da fé um resultado industrial de produção e resultado. Porque a gente julga assim, né? Olha, se faz um monte de coisa, nossa, está dando fruto. Não é essa avaliação que nós temos? Aí o João, no capítulo 15, no mesmo Evangelho de João, Jesus, ele vai dizer assim, que o pai dele, ele é o lavrador, né? Ele é a videira verdadeira, todo aquele que está nele e não dá fruto, é o que? Cortado e lançado fora, lançado no fogo, etc. Mas quem está nele dá fruto, esse é limpo para dar mais fruto ainda e tal. O que é dar fruto na questão aí do João capítulo 15? Dar fruto, no sentido não só de João, mas da própria Bíblia, né, no Novo Testamento, é mostrar um resultado de transformação na sua vida. Não é o que eu faço, é o que eu estou me tornando, é o que Deus está me fazendo ser. Então o fruto é esse da videira, é porque o galho está somente sendo parte do que? De Cristo. Então ele vai produzir o que? O caráter de Cristo, não são os feitos de Cristo, porque os feitos, se a gente contabilizar feitos, a gente está entrando num campo perigoso, que é o meritório. Ou seja, olha, esse aqui agrada muito a Deus porque faz muita coisa, esse aqui foi salvo porque realiza isso e isso.
Aí a gente inclusive vai medindo a questão de nível de espiritualidade e de fidelidade pelos feitos, mas a Bíblia diz não. O que é o fruto? O fruto então é aquilo que eu estou me tornando, e isso precisa ser visto em cada um daqueles que professam o nome de Cristo, algum sinal de transformação, tá certo? Porque a pessoa ela pode de repente até vir para a igreja, mudar de comportamento, pode ser até que ela mude de comportamento, né? Mudou de comportamento e tal, de repente não vai mais no bar, vem para a igreja agora, não vai mais para a biqueira, vem para a igreja agora, não vai mais para o prostíbulo, vem para a igreja agora, não vai mais para um bocado de lugar que a gente condena e tal, né, socialmente, mas vem para a igreja. Mas e o interior dessa pessoa? E a natureza dessa pessoa? Olha que coisa interessante. Na verdade, irmãos, o Evangelho ele vai muito mais do que a simples aparência, muito mais. Ele vai lá no âmago do homem, ele transforma lá onde nem o homem próprio ele conhece tanto quanto pensa, que é o íntimo do seu ser, onde o Espírito Santo conhece, vai lá na divisão da alma e do Espírito, né? Transforma, dá um novo coração. É isso que a Bíblia diz lá em Ezequiel. É uma profecia que Deus disse assim: olha, haverá um tempo, porque aquele povo judeu servia a Deus pela religião. Era um negócio sofrido, não é não? O povo ruim, mano. Era povo ruim, sanguinário, idólatra, não é? Prostituto, ou gente ruim. Era aquele povo de Deus chamado judeu, não era? Era um esforço enorme para os reis, quer dizer, os reis eram os primeiros muitas vezes a se corromper e fazer o que não devia, mas era um esforço enorme dos profetas, fazer com que aquele povo se mantesse ali, fazendo a vontade de Deus. Não era uma luta constante? Milhares de anos assim, e Deus enviando profeta, eles matando profeta, Deus enviando profeta, eles rejeitando profeta, e era um negócio terrível. Eles serviam pela religião, era uma questão de, a lei tentava refrear o pecado daqueles homens, e não conseguia, sabe por quê? O pecado estava dentro, e a lei de Deus só serviu, Paulo vai dizer isso em Romanos, a lei de Deus só serviu para mostrar assim: você é pecador. Capítulo 7 de Romanos. Se a lei não dissesse não cobice, eu não saberia o que era cobiça. Se a lei não falasse não mate, eu não saberia o que era o assassinato. Então o que a lei fez? Só me mostrou a minha culpa, não salvou ninguém. A lei de Deus não salvava ninguém, porque ninguém conseguia cumprir aquilo, porque quem tentava cumprir e infringia um único ponto da lei era culpado de tudo. Não é isso que a Bíblia diz? Então não tinha como, a religião nunca conseguiu. A religião ela reforma uma pessoa, essa reforma é essa aparente, né? Muda o comportamento, né? Nossa, está indo agora com a Bíblia debaixo do braço, naquela sabedoria axiliana, né? A Bíblia debaixo do braço é axiliana, né? Sabedoria axiliana. Põe a Bíblia debaixo das axilas, né, irmão? Não no coração. Então o que acontece? A religião, ela reforma, ela informa, só o Evangelho transforma, porque a transformação é a chamada metamorfose, que é a mudança de natureza. É a questão mesmo da lagartinha, a gente já falou em outra ocasião, lembra? A lagarta que vira uma borboleta, que entra no... Porque a lagarta, de fato, ele é um ser asqueroso, feio, nojento, só que entra num processo onde ele é sepultado, que é a chamada crisálida, é o casulo, né? O nome daquele casulo é crisálida, né? De onde vem duas palavras, crise, né? Interessante, ó. Então, tem que passar por uma crise na vida. Nessa crise é onde a gente entra na crisálida, e aí sim a gente vai para o crisol, que é um lugar onde se derretia o ouro e purificava. Então a crise deriva duas palavras aí, crisálida e crisol. Olha que coisa interessante. E nessa transformação então Deus muda o que? A nossa natureza. E essa natureza agora nova não pode pecar. Quem peca é a velha natureza, porque a velha natureza nunca se converte. Não há conversão para o velho homem, irmão. A gente precisa esquecer esse negócio. O velho homem não se converte. Tem gente que acha que é inclusive depois do batismo. Não, mas vai lá e sepulta o velho homem, ele sabe nadar, não tem como afogar ele. O miserável sabe nadar. O velho homem ele precisa ser morto, né? Crucificado e sepultado diariamente. Mas há uma nova natureza. Paulo vai dizer isso também em Romanos capítulo 8. Romanos é a melhor carta
que a gente tem de Paulo para descrever tudo isso, irmão. A questão de a natureza do homem, a salvação pela graça, o problema do pecado, todos foram encerrados debaixo do pecado. A maioria dos textos que eu nem estou citando, mas eu estou desenvolvendo através da fala, é em Romanos. Romanos é a carta mais teológica que Paulo escreveu, muito mais profunda que qualquer outra. E lá vai falar de tudo, o problema do pecado, da graça de Deus, da impossibilidade da lei salvar, tá certo? Ele vai descrever tudo, toda a carta. Eu já mandei para vocês, inclusive, essa carta sem capítulo, sem versículo, sem nada, lembra? Ninguém lembra? Nossa, lembra, irmã? Você mandou, mas não leram, eu acho. Eu vou mandar de novo, se vocês lembrarem. Vocês vão ler como Paulo escreveu, não como está na nossa Bíblia. Como está na nossa Bíblia, foi colocar o capítulo, versículo. Lembra, Anderson? Chegou a ler também alguma coisinha? Não? Nenhuma capítulozinho, nada? Eu vou mandar de novo, leiam, irmão. Vocês vão ver que coisa linda na compreensão. Paulo, ele escreveu do jeito que ele escreveu, nós vamos ler então. Que está lá Romanos limpo. Ou seja, sem capítulo, sem versículo, sem divisão, sem subtema, sem título, sem nada. Como ele escreveu mesmo. Aí a gente vai compreendendo, porque às vezes a gente quebra a sequência da leitura e a gente perde o sentido, né, do que Paulo está falando. Por exemplo, o capítulo 7 de Romanos. Amados, antes que a gente propriamente, porque muitas vezes a gente vai em curso de como evangelizar, falar de evangelismo, aí já é o quê? Os versículos que a gente tem que decorar para falar para o pecador, né? E se ele falar alguma coisa, a gente já tem uma resposta pronta. Não é, eu acho que não é assim, irmãos. Capítulo 7 de Romanos. Primeiro, a gente depois vai ver um pouco mais para frente. A evangelização, ela não é uma questão de uma prática de discurso. A evangelização, acima de tudo, são pontes de relacionamento que a gente cria com as pessoas. Amizade, andar junto, conviver. Jesus, ele andou com 12 homens. Nesse convívio é que Jesus foi passando pela sua própria vida, muito mais do que o discurso. O discurso, lógico que ele tinha, ele falava, né? Só que a sua vida era o que ratificava a fala dele. E quando ele fazia com a vida, porque ele falava, só que ele falava e aí fazia. E aí depois que ele falava e fazia, ele falou: deu exemplo, é assim que vocês têm que fazer. Então o que Jesus fazia na evangelização? Ele convivia com as pessoas, ele jantava com as pessoas, ele andava literalmente com as pessoas um dia todo, se fosse o caso. Ele parava, inclusive, que é outra questão que a gente vai falar a respeito da necessidade que nós temos hoje, nós cristãos, de mostrarmos para o mundo que as pessoas valem mais do que qualquer coisa, a ponto de nós gastarmos a maior moeda que nós temos na vida. Qual que é, irmão? A maior moeda? A pergunta ou a resposta? É o amor. eu acho que é o tempo. Tu acha? Acho que é o amor. A moeda. Tem um filme interessante, eu vou pegar o nome direito desse filme aí. Eu vou pegar o título lá, vale a pena vocês assistirem. Que coisa boa. O filme é o seguinte: as pessoas, elas nascem, é o tempo, tá? É o tempo. As pessoas, elas nascem com é o tempo, né? A maior moeda que nós temos. Não é o tempo, irmão? Não é? Você pega uma pessoa de 70, 80 anos, 90 anos aí, cheia de dinheiro, vê se ela não trocaria a fortuna dela para ter de novo a juventude e o tempo de vida, né? Então o que acontece? Esse filme, por exemplo, nasceu uma pessoa lá, o bebezinho, ele nasce aqui no braço já um tempo de vida. Tem um tempo lá, sei lá, 1 milhão de horas. Tudo que ele vai fazer, a pessoa vai fazer, ela paga com o tempo. Aí vem a pessoa com a maquininha e, por exemplo, me dá aí 1 quilo de feijão, 2 quilos de arroz. Pegou aqui, tira lá um tempo. Então a moeda que eles têm é o tempo de vida. Olha que coisa interessante. Quem é rico? Quem tem muito tempo de vida. Quem é pobre? Que está acabando. E acabou o tempo de vida, morre mesmo. Esse filme é muito... É um filme muito interessante. Eu assisti, eu e a Vânia lá, foi um negócio, eu falei: nossa, que coisa boa. Acho que era 2 horas da manhã, mas valeu a pena a gente perder aquela noitinha de sono lá. Filme muito interessante. Me lembre, por favor, tá? Eu vou pesquisar, isso está disponível, eu acho que no YouTube ainda. Ou YouTube, mas o YouTube eu acho que acha. Netflix, isso. Até quem não tem Netflix, no YouTube deve achar ainda. E aí dá para jogar na TV lá, né? Que tem aquelas imagens e tal. E o que acontece? Então, o tempo é algo que as pessoas hoje
elas não gastam, e alguns entendem que perdem tempo quando dá atenção para outra pessoa. O que é difícil hoje? A gente achar uma pessoa que de fato esteja disponível no tempo para ouvir outra, não é? Tanto é que se paga, chama-se de psicólogo, paga caro inclusive. E o que o psicólogo faz? Muitas vezes só ouve. Agora, muitos de nós, a psicologia surgiu como ciência, estou falando como ciência, tá? A psicologia surgiu como ciência por causa de uma negligência da igreja no mundo. Porque se a igreja no mundo, se houvesse pessoas que fossem essas orientadoras, conselheiras, gente que dedicasse o tempo para outras pessoas, não haveria nem necessidade de surgir a psicologia como ciência. Psicologia anterior e tal, o conceito e tal, mas como os profissionais que tem hoje, não teria necessidade, porque muitas coisas se resolvem, irmão, emprestando ouvido. Na teologia a gente tem aula, a gente tem matéria para ensinar como falar, oratória, né? Dicção, palavra, postura e tal, aquela coisa de postar voz e verbos e não sei o que. A gente ensina a oratória. Não tem nenhuma matéria que ensine a ouvir. Deveria ter. Vocês pensam que todo mundo consegue? Ô irmão, é um sacrifício, não é não? Ouvir? Ora, digo o esposo ouvir a esposa. Sério, irmão, quem é casado? Por exemplo, a gente vai ouvindo a esposa e a esposa tem uma necessidade de falar, a mulher tem uma necessidade maior de falar, isso é um fato, não é nem pejorativo que eu estou colocando aqui, é uma necessidade, não é verdade? As irmãs sabem disso, né? É a natureza, não estou nem colocando como pejorativo, nem fazendo piada não, tem uma necessidade. E aí qual que é a agonia dos homens? É ouvir. Aí geralmente fica olhando para a esposa e para o relógio, para a esposa, não faça isso. Os homens não gostam nem de falar, né? Quem? Os homens, né? Não, DR para nós é um negócio assim, satânico. No final do dia ficar discutindo relacionamento, ouvindo um monte de coisa. Mas a questão, irmão, eu só estou colocando aqui na questão matrimonial, no relacionamento, mas uma pessoa ouvir outra é difícil. Geralmente quando uma vai ouvir outra, ela tem inclusive já respostas e falas, não é? Um conselheiro cristão, muitos conselheiros cristãos, o que eles fazem? Uma pessoa vai se aconselhar, né, com um pastor, com outra pessoa e tal, essa pessoa acha que tem que dar resposta e falar um monte de coisa e nem ouve a outra pessoa direito, e muitas vezes a outra pessoa nem quer e nem precisa de conselho nenhum, ela às vezes acha resposta para as suas próprias agonias na sua própria fala, e muitas querem só se aliviar. Então na evangelização, primeira coisa, construir relacionamento, antes de qualquer coisa, relacionamento, porque quando nós temos isso honestamente, porque muitas vezes assim, tem gente, eu acho tão horrível isso, tem crente que tudo que faz é no interesse de pescar pessoas para o seu arraial, de ganhar gente para a sua denominação, não é? Para a sua religião. Não existe um interesse verdadeiro em muitos crentes em um relacionamento com outro ser humano, apenas pelo relacionamento. É lógico, irmãos, nós somos cristãos, nós vamos falar de Jesus inevitavelmente para a pessoa, mas quando a gente chega já nesse primeiro contato, ou a pessoa percebe que é um interesse nosso, e o nosso único interesse é que essa pessoa venha para a igreja, não há relacionamento de confiança e nem de amor, há de interesse, mesmo que a intenção seja boa, porque a intenção é boa, não é? Né? Falar de Jesus, levar para a igreja e tal, a intenção é boa. Eu posso ter intenções boas com motivações erradas. A intenção pode ser boa, a motivação pode ser errada. Olha que coisa tremenda, não é? Como eu falei ontem na aula, eu posso santificar a minha vida de uma maneira pecaminosa. Porque se eu santifico a minha vida com intenções erradas, essa santificação, ela se torna pecado. Quando eu me santifico, muitas vezes, essa santificação é para ser melhor do que o outro. Quando a minha separação, ela me traz uma sensação de que eu sou melhor do que os outros. Então eu posso santificar a minha vida, me abster do pecado e etc, um monte de prática, mas eu começo agora a fazer divisão, eu sou mais santo do que o outro, isso é pecado. Então eu posso fazer coisas certas com motivações erradas, não é? Eu já falei para vocês do evangelismo de emboscada que a gente faz, não é? O evangelismo de emboscada, irmão, a igreja ela faz isso, eu nem vou falar que eu já falei para vocês, né?
Alguém não lembra? Não é? Não? É onde assim, a gente faz alguma obra social, a gente vai ajudar alguém, uma família, faz algum benefício social para as pessoas, para a comunidade, mas por que a gente faz aquilo? Para atrair as pessoas, para que quando elas estejam aqui perto, a gente, Jesus nelas, não é? E quando a gente, Jesus nelas, e elas não correspondem segundo as nossas expectativas, ou seja, aceitar Cristo, aí a gente faz o quê? Não faz mais, não ajuda mais. Ela fala que não deu fruto, né? Não deu resultado, não deu resultado. Agora perceba, irmão, a relação, não houve relação. O que houve? Houve relação de interesse, né? Não houve relação sincera, honesta. Não se fez porque o outro é um ser humano e eu tenho condição e eu vou ajudar um ser humano. Inclusive, se a gente ajuda o ser humano, mas o ser humano não responde, o que a gente faz? Não ajuda mais. Não ajuda mais. Deixou de vir para a igreja. É isso, a gente vai continuar sustentando essa família que tem lá 4 filhos, o marido desempregado, a esposa no trabalho, está quase para ser despejado. A gente vai continuar dando cesta básica e pagando conta de luz e água e aluguel? Não. Eles não estão nem vindo para a igreja mais. Eles nem aceitaram Jesus, já faz 3 meses que a gente está nesse investimento. Vocês percebem, irmão? Vocês percebem? Não é? Vocês percebem como é ruim esse negócio, como é satânico isso, como é carnal, como é mundano, não é religião, né? Como é humano isso? Isso não é divino e a gente coloca tudo como sendo a obra de Deus, o Evangelho. Aí as pessoas, elas percebem isso, as pessoas percebem quando a gente está interessado apenas naquilo que elas vão corresponder para a gente. Isso é o que? Amor? Não é amor. Isso é um relacionamento de interesse, não é? Então, antes do que a gente escuta as práticas, as formas e tal, a teologia, os versículos e tudo mais, a gente precisa saber que evangelismo, a evangelização, melhor dizendo, ela é relacionamento antes de qualquer coisa. Jesus é o maior modelo de um evangelista e Jesus nos mostra que ele se relacionou com tudo e com todos, independente dos resultados, não é? Independente das pessoas. E Jesus tinha prazer de fato de estar com as pessoas, estar com elas. É lógico que o estar com elas proporcionava você falar a verdade, você falar, olha, existe uma necessidade na sua vida e na vida de todo ser humano, porque todo ser humano, diante de Deus que é santo, está numa condição de pecador. Sendo assim, essas pessoas, por estarem no estado de pecado, elas vão ser eternamente condenadas, porque Deus é santo, Deus é justo, e a justiça de Deus exige que o pecador pague, né? Pague pelo seu pecado, que ofendeu a Deus. Mas eu tenho uma boa notícia, a boa notícia é que existe alguém que já pagou, porque você não pode. Mas eu já tenho minha religião. Não, nem a tua religião, nem a minha religião, nem a tua igreja, nem a minha igreja resolve nada, nem os teus feitos, nem os meus feitos resolve nada, nem a minha vida, se eu der, também não vai resolver nada. Mas existe uma boa notícia: alguém morreu por você, alguém já pagou os teus pecados, alguém já sofreu o que você deveria sofrer, alguém já levou as tuas dores na cruz do Calvário, alguém já te amou mesmo você não conhecendo. Deus, Ele te amou tanto e te ama tanto que, embora você esteja nessa condição, Ele não tem prazer que você, além de viver uma vida que possivelmente vai ser de angústias, de dificuldade e de tristeza. Irmão, a vida de quem não é assim? Fala para mim. De tristezas, de angústias, de quem não é assim? Nós temos 2 certezas na vida, irmão: que nós vamos morrer e pagar boleto. É verdade, não é? Os meninos novos não sabem, mas precisa falar isso para eles. Os que vão casar, você vai morrer e pagar boleto. Vai, não paga ainda porque está na casa dos pais. Mas de quem fala isso é Jó capítulo 14, verso 1. Vale a pena a gente gravar os versículos. Não, isso é Jó capítulo 14, verso 1. O homem nascido de mulher. Não vou falar não, se tu não abrir a Bíblia. Tá vendo? Peguei no pulo, né, André, agora, né? Peguei no pulo, tá vendo? Deixa a André abrir, senão ela não abre se a gente falar. Ela tá assim hoje. Você viu, irmã? Eu peguei no pulo, né? Ia pegar a Bíblia, eu ia falar, ela percebeu, falou, nada. Então pode ler, Ângela, por favor. 14:1. Todos somos fracos,
desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. Olha só, é uma versão um pouco diferente das demais, eu acho, né? O homem nasceu de mulher, de bem poucos dias e cheio de inquietação. Então essa é a vida do ser humano, inevitavelmente, uns mais, outros menos, uns de uma forma e outros de outra. Então a gente tem que falar, olha, apesar de você viver, eu, você e todo ser humano, vamos ver uma vida agitada, com dificuldade, com tristeza, agonia, limitação e etc. Além disso, ainda há uma eternidade que você acreditando ou não, é uma realidade. A realidade não muda por conta de crença. Eu creio que vai existir o juízo eterno. Não creio. O não crer não deixa de ter. Não muda nada. Eu não creio que existe inferno. A crença minha não vai mudar nada. Se existe, existe. A realidade é a realidade. Aí a notícia é, então, além de nós vivemos essa vida aqui nesse mundo injusto, corrupto, e cada dia está mais, né, irmão? Nossa, irmão, agonia. No nosso país, só os alienados. Porque tem gente que é assim, irmão, como tá? Não, tá benção pura, tudo bem. Se melhorar, vira festa. Vira festa para quem, irmão? Olha a desgraça que tá. Vai para o Rio de Janeiro, vê a situação lá dos hospitais, da educação, as criancinhas lá que cada dia de aula tem que ser interrompido por conta das balas perdidas. Vai para o Nordeste, vê a desgraça que tá. Eu estou falando de Brasil, não estou falando nem de mundo. Se a gente for para o mundo, se a gente for para a África, para o Haiti, se a gente pegar essas calamidades todas, que desde que eu me conheço por gente, isso acontece. Tem gente que pensa que é de agora, né? Há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, tinha tudo isso. Vai se avolumando e a gente sabe mais por conta que a gente está conectado em todo mundo. Parece que está ficando mais frio. Intenso, né? intenso. Está se intensificando, mas isso sempre aconteceu. Como é que fala? A morte em si, em todas as áreas, né? Em tudo, irmãos. Então, o câncer que tem invadido a vida de, nossa, milhares e milhares de pessoas e pode ter certeza, isso vai crescer muito mais ainda, né? Então, a desgraça, a própria igreja, irmãos. E a igreja prática, né? Sim, tudo isso. Então, assim, de fato, nós temos essa vida sofrida, difícil, tudo nosso é difícil, e até para rico é difícil, na incerteza das suas riquezas, nas angústias da sua alma que o dinheiro não resolve, que a fama não resolve, que os prazeres não resolvem. O ser humano em si, ele tem essa vida tão atribulada. Eu não estou falando nem de questão externas apenas, mas internamente. Não há um ser humano sequer que tem paz na sua alma se não conhece Cristo, irmãos. Não existe isso. Toda a alma de todo ser humano sem Cristo, ela é perturbada de uma maneira. Eles aliviam essa perturbação com a série de instrumentos que tem de prazer, né? de ocupações e tal, mas a alma é infeliz. É só lembrar da gente, irmão, quando não tinha Cristo, como que a gente era. Às vezes até tinha dinheiro, às vezes tinha saúde, às vezes tinha uma família, tinha amigos e tal, mas lembra da alma? A gente pensava que estava certo, não é verdade? Não é? Muitos de nós até falam, não, está tudo certo, minha vida está boa. Mas depois que conheceu Cristo, aí falou, o quê? Aquilo não era vida, não. Vida é agora que eu conheço Jesus. Embora às vezes até piorou algumas questões, né? Seja saúde financeira e outras mais. Mas para a gente, irmão, conhecer o Cristo, aí isso que a gente experimenta, essa mudança. A gente não deve compartilhar isso com as outras pessoas, irmão? Sabe qual é o problema nosso? Que temos 10 anos, 15 anos, 20 anos no Evangelho. Quanto mais velho, Anderson, né? Louvado seja Deus, tu ainda está iniciando, né? Mas acho que a maioria dos demais irmãos aqui já tem 10 anos para lá, mais ou menos, né? Tu ainda está antes dos 10, Andréia? 9, tá bom, tá. 9, 11 meses e 29 dias, é assim. Mas a questão é assim, quanto mais tempo vai passando no Evangelho, isso não precisa ser uma regra na tua vida, tá, Anderson? E nem na nossa também. Mas a gente percebe que é em quase todo mundo, quase todos os crentes. Alguns anos atrás, falavam assim para mim, ô André, você está no primeiro amor, hein? Aí eu falava, eu nunca vou perder o primeiro amor. Irmão, hoje é uma luta enorme para a gente ter aquela vida que a gente tinha no princípio, não é? Eu não estou falando das práticas apenas, eu estou falando dos sentimentos, estou falando das motivações, eu estou falando do próprio coração mesmo.
né? Aí faz igual meu irmão, você mudou, aí ele fala, me mudaram. Não. Me mudaram. É, Às não. vezes a circunstância não nos muda. Não, então, mas nós somos responsáveis, porque o Evangelho nos dá poder, apesar das circunstâncias, de vivermos uma vida contínua de abundância espiritual, né? Eu não quero nem discutir as questões aqui, mas o Evangelho tem esse poder, porque senão a gente coloca, não, então o Evangelho não tem esse poder todo de dar essa vida abundante o resto da vida aqui para a eternidade? Não tem. Somos nós os culpados disso. É que a gente vai transferindo as culpas, né? Os outros, para a igreja, para o fulano que me decepcionou, por circunstância da vida, porque agora eu tenho família, porque isso e aquilo e tal. Lógico que a gente sabe que tem coisas que elas vão contribuindo para dificultar uma série de coisas, mas a vida espiritual, Deus dá recursos para que a gente tenha uma vida plena, abundante o resto da vida. E quanto mais luta, irmão, mais recursos de Deus. Quanto mais perseguição, quanto mais angústia, mais graça de Deus. Quanto mais o diabo, as pessoas contra o Evangelho e contra nós se levantam, mais dobra o cuidado de Deus, e Deus dispensa os seus seres celestiais em nosso favor. Então não tem desculpa. A questão essa verdade que a gente tem, de que vai passando o seu tempo, e aí crente velho não ganha gente para Jesus. Quem ganha almas para Cristo são os novos convertidos, porque eles estão descobrindo o Evangelho, e aquilo não se contém dentro dele e dela, a pessoa. Ele precisa passar isso, ele precisa falar, porque ele descobriu uma pérola de grande valor, né? E ele está disposto a vender tudo para comprar aquele campo, porque lá ele entende que tem uma pérola de grande valor. É a parábola que Jesus falou, descobriu ali o Evangelho. Então muitas vezes nós vamos nos tornando essas pessoas, o tempo vai passando, acomodadas, relaxadas. Outro Deus vai usar para salvar. A gente convive com pessoas e nem se preocupa em demonstrar, porque o Evangelho, irmãos, no começo a gente achava que tinha que falar, né? Pegou o camarada, Jesus, 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 e a gente era insuportável socialmente, né? Muitos de nós, irmão, no trabalho ninguém gostava, na escola Deus me livre e guarde desse crente, não é não? Alguém via a gente assim de longe, não, já vem o varão, já vem o irmão, corre para o outro lado. E as nossas amizades foram se afastando, não é porque o Satanás estava impedindo, é porque a gente era chato demais, irmão. Meu filho fala assim, mas tudo você coloca Deus. Tudo você fala Deus, tudo você espiritualiza. Aí eu falo para ele assim, filho, a boca fala, o coração é cheio. Então. É assim, a questão, irmão, é porque a gente pensava que era evangelizando só falando, né? Mas a gente precisa, eu não estou nem, parece que eu estou até jogando pecado em vocês, que vocês não fazem isso, é tudo isso. Estou falando hipoteticamente, uma hipótese aqui, tá? Que a gente, né? Estou me colocando aqui, mas é hipoteticamente, senão coisa ruim, né, irmão? Eu vim para a aula e ainda o professor fala que a gente está tudo errado, e pecado. Eu não estou falando nada, estou falando hipoteticamente, tá? Uma hipótese assim, que acontece na vida de alguns irmãos, que já tem um tempo na caminhada cristã, há essa tendência de a gente não se importar em desenvolver um relacionamento que demonstre o Evangelho, ainda que a gente não fale, mas demonstre o Evangelho, ser humano na relação, porque se a gente pega esse mundo do jeito que está, onde é cada um por si, irmão, é cada um por si, é ou não é? Cada vez a gente sabe o que eu vou só passar uns 3, 4 minutinhos do horário nosso, tá? Só para completar aqui o pensamento. Eu já falei para vocês esse negócio de modernidade, pós-modernidade, lembram? A forma de pensar, as características, né? O que distinguia o período de modernidade na humanidade? Porque as pessoas, a ciência é o que regia, né? Tudo tinha que ser provado e tal, que a ciência falava que era certo, era errado. A pós-modernidade já trouxe essa questão de que não existe mais verdade, cada um com a sua verdade, lembram disso? Né? E hoje, alguns sociólogos, estudiosos da sociologia, têm falado de hipermodernidade. E qual é a característica então dessa hipermodernidade? Qual é a característica? O que caracteriza isso? 2 coisas. A primeira coisa é a estética, e a segunda coisa é o individualismo. Então tem se visto hoje na humanidade uma preocupação exagerada pela estética. É um negócio assustador, irmãos, assustador. Então as pessoas hoje, elas acham que a vida é ter uma boa aparência,
é ter um corpo perfeito, não é? É um negócio horrível. Então a estética é o que tem definido a hipermodernidade. E a individualidade, hoje, muito mais do que outros tempos, as pessoas estão vivendo de uma maneira muito mais egoístas, onde o coletivo é desprezado. O que manda hoje? O meu direito, não é? Tanto é que nas leis do nosso país, é cada grupo querendo, porque cada um lá no Planalto Central tem os seus representantes, não tem? Tem a bancada evangélica, alguns chamam de cambada evangélica, a bancada evangélica, tem outros que a bancada LGBT, a bancada que é oh meu Deus, do meio ambiente, né? Então tem os representantes e cada um querendo fazer lei para que proteja os grupos. Então o coletivo já não vale nada, cada um por si. O mundo tem se mostrado cada vez mais assim, tá certo? Então nesse mundo que as pessoas são individualistas, que as pessoas são egoístas ao extremo, porque é profecia, que Paulo disse lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1, lembram? Que nos últimos dias serão trabalhosos, homens amantes de si mesmo, avarentos, idólatras, desprezariam pais, mães, ingratos. Olha, irmão, gente amante de si mesma. Aquela música lá do rock nacional que a gente escutava, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Lembra? A gente escutava isso aí umas décadas atrás? Não lembra não, né? Não tem nada não. Isso não vale nota se não lembrar. Da Bíblia a gente até tinha né? Mas a questão é, se falava do 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Verso 1, não é isso? É 1 ou 2? 1 e 2 eu acho, inclusive, né? 2, é só o 2 então, né? Tá, então vai falar isso, homens amantes, nos últimos dias os tempos seriam trabalhosos, porque haveriam homens amantes de si mesmo, gente ingrata e tal, que desprezariam inclusive os pais, as mães. Olha, irmão, então já não se valoriza mais a família, já não se valoriza mais o coletivo, é cada um buscando o seu próprio direito dentro da igreja, inclusive. Hoje a gente chega em absurdo que as pessoas, os membros da igreja estão processando as suas próprias comunidades de fé, não é? Então é um negócio horrível. A questão é, neste mundo, imagina só, se nós demonstrarmos para as pessoas que nós não somos assim, que nós nos importamos com elas, que nós inclusive nos sacrificamos por elas, que nós doamos o nosso tempo, dinheiro, inclusive também por elas, para elas. Em que interesse? Nenhum. Mas por que você está fazendo isso? Eu sou discípulo de Jesus, ele me ensinou que eu devo viver assim. Porque uma hora vão perguntar e vão achar estranho, porque não é normal, irmãos. No tempo que a gente vive hoje, não é normal uma pessoa ajudar a outra. Opa, tem alguma coisa por trás, tem algum interesse. Aí ela vai perguntar, por que você está me ajudando? Eu sou discípulo de Jesus. Jesus me disse que eu tenho que fazer isso, te ajudar. Mas me ajudar por quê? Porque é a minha natureza. Por que você está fazendo? Qual que é a sua intenção? Nenhuma. É a minha vida, a minha natureza. Eu sou discípulo de Cristo. Ele deu a sua vida por mim, eu estou fazendo somente aquilo que Ele me ensinou, a dar minha vida por você. Mas eu não te amo, mas eu não quero sua religião, mas eu não concordo com você, não. Eu te amo, acabou. E o amor que eu tenho por você, ainda que você me mate, eu vou continuar te amando. Acabou, irmão. Que é isso? Anúncio do Evangelho através da vida. Falar, André, isso é uma utopia. Não, não é utopia, é um desafio enorme, claro que é. A gente foi chamado para isso, nada menos do que isso, irmão. Tá bom?